Olá! Hoje nós vamos falar sobre manga morcego. Eu tenho aqui 3 modelos de como fazer uma manga morcego. Primeiro, no papel. Essa é uma das partes da blusa morcego. Ela não é feita nesse sentido aqui. Esse modelo é feito de atravessado. Então, numa das laterais da máquina, digamos, eu estou bem na direita. As últimas agulhas da direita vão ser essa disposição aqui. Então, eu começo pela manga, deixo para fazer punho depois. Vou aumentando bem rapidamente. A cada 2 carreiras, por exemplo, eu aumento 1 ponto ou até 2, dependendo do caso. A manga morcego não é uma manga curta. Ou ela dá no punho, ou ela dá um pouco para baixo do cotovelo. Chegando no comprimento em que dá a manga que eu queira, eu começo a aumentar mais rapidamente. Então, eu enrolo os pontos nas agulhas, eu enrolo o fio nas agulhas, fazendo pontos para dar o corpo. Por isso que eu tenho que começar bem na lateral da máquina. Pode ser enrolado uma porção de fio de pontos ao mesmo tempo aqui para dar o comprimento da blusa, porque isso aqui é comprimento. Esse modelo é mais fácil fazer decote canoa, ou decote canoa reto, ou decote canoa razoavelmente inclinadinho. Vou tecendo reto todos os pontos até completar a largura do corpo. Ela também não é um tipo de blusa justa. Ela é uma blusa bem folgada. Então, termino o corpo, a mesma quantia de pontos que eu aumentei aqui, eu vou diminuindo para o lado de cá. A mesma quantia que eu aumentei na parte da manga, eu vou diminuindo para fazer a outra manga. Tenho que considerar quantia de carreiras, para ser a mesma quantia de uma manga para outra. E termino também ou com remalhado e faço o punho depois, ou da mesma forma que foi feito o punho do lado de cá. Esse modelo eu já fiz o acabamento, ela toda aberta aqui em cima, e o acabamento foi posto depois. Foram feitos 5 botões, se não me engano, 5 ou 6 botões nessa parte. Ela era aberta com casa mesmo. Então, fazia o decote quadrado, reto, e os botões bem grandes no acabamento. Ficou muito interessante. É um tipo de malha que pode ser jacquard, malha lisa, ponto recolhido, ponto com travado, que é com parte, alto relevo, o que for. Deixar pontos vagos também fica bem interessante. Se a linha é grossa, fica mais fofa ainda. Então, esse é um modelo fácil de fazer e somente em máquina. Não vai frontura aqui, ok? Outro modelo de manga morcego. Faço o corpo nesse sentido. Corpo reto. Só um leve ombro aqui em cima. Posso fazer qualquer tipo de decote. Decote em V, decote V grandão, decote redondo, decote careca, que é o canoa, o que for. Termino 2 partes, frente e costas, assim. E faço a manga em separado. Daí a manga exagerada mesmo. Começando ou com bastante ponto, ou com poucos pontos, e aumentar ela de modo que ela fique o máximo que der na máquina aqui em cima. Então, aumento os laterais a cada 2 carreiras, aumentar ou 1 ponto, ou 2 pontos, ou 3 pontos, dependendo do comprimento da manga, para que ela fique bem
exagerada. Essa é uma manga inteiriça. Então, ela sai a manga assim, eu simplesmente remalho aqui em cima, depois é costurada na parte das costas e a parte da frente, igual nós fazemos uma manga reta. Só que não é uma manga pequena em cima, ela é uma manga bem exagerada. Então, por isso que ela é chamada de morcego, porque ela chega quase na altura da barra aqui embaixo. Ela fica bem volumosa essa parte. Digamos que a manga normal seria aqui, tudo isso aqui seria exagero para manga morcego, certo? Então, essa é uma forma bem mais fácil de fazer, só que leva a costura depois em cima e nas laterais, igual uma manga reta. Outra forma de fazer a manga morcego é começar pela manga. Começo fazendo a manga inteira, não metade de manga, só a manga inteira. Começo com a quantia de pontos que eu queira, se ela é bufante, se ela é largona embaixo também, e aumento bastante, igual eu fiz essa outra, aumento bastante. Cheguei no comprimento da manga que eu queria, tiro com linha de outra cor aqui em cima. Tiro todos os pontos em linha de outra cor. Marco quem é o meio da minha manga. Marco qual é a agulha que fica bem no meio. Depois, recoloco na máquina somente uma parte. Do meio para um lado. E vou tecer a parte do corpo. Digamos que aqui é a minha metade, aí eu vou tecer a parte do corpo. Preciso de mais pontos para dar o comprimento do corpo, além desse aqui, aí eu enrolo mais agulhas na máquina. E faço o corpo, cheguei no final do corpo, tiro com linha de outra cor, toda essa parte tiro com linha de outra cor, ponho novamente na máquina o lado de cá, esses pontos, então ela fica uma peça que é bastante peso para você trabalhar. Coloco essa parte de pontos na máquina e vou fazer a parte, aqui seria as costas, a fazer a parte da frente. Faço da mesma forma que eu fiz lá, faço aqui. Cheguei no final, tiro com linha de outra cor. Depois, coloco os pontos correspondentes à manga, que seriam os pontos para fazer a outra manga. Se eu enrolei aqui, diminuo esses pontos. Enrolei lá, diminuo aqueles pontos. E teço a manga ao contrário. Então, a peça toda vai sair prontinha da máquina. Um peso bastante grande, porque a peça inteira atrapalha bastante para fazer. Mas é outra forma de se fazer a manga morcego também. Ela é chamada de morcego porque ela tem bastante pano para o lado da manga. Ela não é uma manga comportada, não é uma manga estreita. Também não é uma manga japonesa, então ela não é curtinha. Ela é ou a altura do cotovelo ou até o punho. Certo? Vamos para a prática. Aqui eu vou fazer um dos tipos de manga morcego, só que em tamanho bem reduzido, porque eu não tenho nenhuma encomenda no momento e eu quero fazer mais que um modelo aqui, então preciso ser econômica. Coloquei na máquina 20 pontos. Suponhamos que eu esteja trabalhando bem na lateral. Não estou, mas suponhamos que esteja. Vou tecer sem o meu punho. O punho vai ser posto depois. Desde o começo, desde as primeiras carreiras, eu já faço aumento. Esse lado da direita eu vou seguir reto.
O lado da esquerda, eu já faço aumento. As primeiras carreiras eu preciso erguer para a máquina trabalhar. Então, eu aumentei a cada 2 carreiras, eu aumentei 1 ponto. Posso fazer esse aumento assim, somente puxando o ponto, somente puxando a agulha, ela forma o ponto, ou posso fazer com transporte e achar a laçada dentro. Vai dar necessidade de cada um. Para mim, aqui eu vou fazer somente puxando o ponto para cima. De repente, eu não quero aumentar apenas 1 ponto, eu quero que ela aumente mais rapidamente. Então, o que que eu faço? Ergo 2 agulhas. Só que quando eu ergo 2, eu preciso enrolar, porque 2 agulhas não pega ponto. E daí, toda vez, eu trago as agulhas para cima. O enroladinho só dá para fazer para o lado em que o carro esteja com o fio. Aqui também falhou. Por isso que é bom erguer as agulhas sempre a cada carreira. Porque elas não têm muito peso. Então, dá para notar que ela vai formando um excesso aqui, um volume bastante grande. Essa é a nossa morcego. Posso colocar um pente com peso ou simplesmente um pezinho para me ajudar aqui. Cheguei em 38 carreiras. Agora é hora do meu corpo, porque aqui, suponhamos, já tenha dado... Aqui falhou um ponto. Já tenha dado o comprimento de manga. Lembrando que isso daqui não é uma blusa. Isso daqui é um modelinho em miniatura de uma blusa morcego. Suponhamos que aqui já tenha chegado ao cotovelo, e é a altura que eu preciso. Agora, eu não tenho o suficiente para corpo, preciso de mais pontos. Levo o carro para a esquerda, chamo as agulhas para cima, que vai me dar a altura de corpo suficiente, enrolo essas agulhas todas. Não sou canhota.
Anoto a quantia de carreiras, porque aqui eu vou precisar fazer a outra manga da mesma forma. Trago para cima, desmarco as carreiras. Fazendo o corpo, então, aqui passou um nó. Vou medindo, ou pelo cálculo que já deu o corpo, porque eu tenho que ter feito uma amostra, lembra? Uma amostra do tipo de tecido. E vou medindo. Eu tenho aqui uma manga morcego com bastante inclinação, antes do início do corpo. Como é que eu meço? Não meço na pontinha, eu sempre meço para dentro. Aqui, suponhamos, ainda não deu. Digamos que tenha dado o tamanho do meu corpo. O que que eu faço? Eu remalho os pontos que foram aumentados no lado de cá, a mesma quantia de pontos que eu aumentei, aqui eu tenho que remalhar. Por isso que é bom sempre ir anotando as coisas. Tudo que você faz, tem um caderninho e anota. Mesmo que seja uma amostra. Tô brincando. Agora, 2 carreiras. Anoto a quantia de carreiras que deu no corpo, porque o próximo corpo vai ter que ser da mesma forma. Desmarco. 2 carreiras. Agora, o que que eu faço? Eu diminuo. Nós fizemos aumentos de 2 pontos, aqui eu tenho que diminuir 2 pontos, mas não da maneira tradicional, 2 pontos acumulados, é um refazendo sobre o outro. A mesma coisa, seguindo. Coloco um em cima do outro, passo um para dentro da palheta, um para depois da palheta, puxo e diminuo novamente, porque são 2 pontos. É como fosse um remalhado. É um tipo de remalhado assim. Ou faço com o remalhador, ou faço dessa forma com o transportador. Depois que eu fiz a mesma quantia de diminuições nesse lado que eu fiz de aumentos no outro, eu remalho os pontos do acabamento desse pedaço de blusa.
Dependendo do punho que vai ser posto aqui, poderia ser tirado com linha de outra cor para depois facilitar recolocar os pontos na máquina. Mas eu aqui vou remalhar. Então, essa é uma das partes da blusa que nós fizemos. Um lado ficou reto, que é o lado da direita para mim aqui. A próxima parte, eu vou ter que deixar reto a parte da esquerda. Então, eu vou começar lá no canto da máquina. E depois fazer os aumentos para o lado direito, para que eu tenha duas partes iguais. Como eu faço decote em cima? Normalmente começa a ser pelas costas. E normalmente as costas são retas em cima. Esse modelo, com a abertura aqui, com a costura, a manga vai ser costurada na metade. Então, calculo a parte de ombro, parte de decote e o restante é manga. A manga vai ser costurada em cima e embaixo. Normalmente é feito decote canoa. Canoa reto. Se eu fiz a parte das costas e eu quero fazer um decote redondo, por exemplo, eu tenho que já ter bem anotado a quantia de carreiras, a quantia de pontos, né? E a quantia de carreiras até a metade do meu corpo. Eu tenho que ter anotado para saber quando que eu começo a fazer o decote redondo na parte da frente. Ou faço as duas peças retas e depois de costurado a parte de cima, a parte de mangas em cima, eu recorto com a tesoura e coloco o acabamento tubular. Essa é uma das formas mais rápidas de se fazer, do que ficar calculando como fazer aqui. A mesma coisa para decote em V. Ou faço primeiro uma parte e calculo com bastante cuidado, com bastante atenção, como fazer o decote em V, por exemplo, ou como fazer o decote redondinho. Certo? Então, esse é um modelo que começa reto de um lado, primeiro aumentos e depois diminuições. Se eu preciso mais pontos, enrolo mais agulhas ao mesmo tempo. Posso fazer aumentos de um ponto, ou de 2 pontos, ou de mais pontos, só que daí sempre enroladinho. Duas partes iguais, eu já tenho a blusa pronta. Esse é um modelo. Outro modelo de manga morcego é aquele que começa pela manga inteiriça. Enrolei aqui 20 agulhas, aí no centro do nosso trabalho, no centro da máquina. Aumento na lateral, a cada 2 carreiras, eu aumento um ponto. Vamos erguer as agulhas para elas trabalharem. Aumento. Agora eu vou trabalhar com peso para ele me ajudar. Afinal de contas, eles servem para isso. Agora, ao invés de aumentar somente um ponto na lateral, eu vou querer aumentar
2. Então, chamo para cima as agulhas e enrolo. Fiz 10 carreiras e agora eu vou querer aumentar mais rapidamente. Então, eu enrolo. Só que eu enrolo primeiro para o lado da direita, vou com o carro para a esquerda e enrolo lá à esquerda. Porque eu não consigo enrolar no lado contrário do carro, porque eu não estou com o fio lá. Carro à direita, enrolo à direita. Carro à esquerda, enrolo à esquerda. Aqui eu tenho uma manga morcego que está bem inclinada, quer dizer, ela começou a aumentar rapidamente. Então, cuidar naquilo que você vai fazer. Se você aumenta rapidamente, ela vai chegar num ponto que não vai ter mais agulhas na máquina. Mede-se. Suponhamos que já tenha chegado na minha altura, na altura de cotovelo. Eu vou tirar com linha de outra cor, marco onde é o centro, como eu coloquei no 0, a metade para um lado e para o outro é igual, eu faço aqui uma marcação para saber onde fica bem certo a metade. Tiro com linha de outra cor, porque eu vou trabalhar agora só com uma parte dessa manga. Eu tenho a manga inteira, mas o corpo ainda não está feito. Como eu fui dando aumentos, isso numa blusa real. Eu fui aumentando bastante, eu devo estar com mais ou menos 180 pontos na máquina. E o corpo eu preciso fazer primeiro a parte das costas, depois a parte da frente. Então, coloco metade dessa manga lá na lateral, ou no lado direito ou no lado esquerdo. Eu vou aproveitar que eu não cortei o fio aqui, eu vou aproveitar e colocar esse lado de cá. Então, colocaria lá na última agulha da minha máquina. Eu não vou precisar colocar lá no fundo porque eu tenho poucos pontos, mas vou pôr mais para cá. Não vou tirar a barra limpa, então coloco sempre viradinho a barra limpa para baixo. Apanho os pontos aqui. Não coloco assim, coloco ela viradinha para baixo. Só acho os pontos e deixo a barra limpa viradinha para baixo.
Aqui eu estava fazendo e acabou a minha bateria, então eu acabei descobrindo só depois que já estava com uma parte do corpo feita. Mas, depois que eu terminei uma parte, coloco o restante dos pontos da manga, que era metade, o restante dos pontos, e eu aumentei mais 11 agulhas para fazer comprimento de corpo. Vou fazer 60 carreiras, que foi o que eu fiz no outro lado, 60 carreiras de corpo. Então, se eu tenho 60 carreiras e eu quero fazer um decote, como é que eu vou calcular? O decote sai na metade do corpo. Então, aqui eu teria a manga, metade do corpo, 30 carreiras. Mas um decote não pode começar em 30 carreiras aqui nesse modelinho. Ele tem que começar um pouquinho antes. Então, vou fazer um decote em V. Nesse lado, onde é a parte do pescoço. Eu começo um pouquinho antes dessas 30 carreiras. Vamos supor, em 15 carreiras, eu vou começar o meu decote. É um decotinho em V. Então, decote em V, faço diminuições. Quero um decote mais rápido. Faço, ao invés de um ponto, 2 pontos. Remalhando. Igual nós fizemos no outro modelinho. Não posso deixar de esquecer, não posso deixar de passar das 30 carreiras. Aqui eu estou em 29, já fiz metade do meu decote em V. Agora, aumento. E agora sigo, esse é meu decote em V, sigo até as 60 carreiras. Nas 60 carreiras, aqui eu vou ter o seguinte. No outro lado eu também já fiz. Como eu aumentei 11 pontos, aqui eu tenho que remalhar. Porque a manga não é esse tanto todo. Eu remalho os 11 pontos que eu ergui. E os demais tiro com linha de outra cor. Nossa, que complicação. Mas a blusa está quase pronta. Só falta fazer uma manga. Então, eu tenho pontos em linha de outra cor nesse lado do corpo
e pontos em linha de outra cor nesse outro lado. O que que eu faço? Coloco todos eles para a máquina. Agora sim, eu centralizo bem no meio da máquina, para que eu consiga tecer a manga, porque nessa altura ela vai estar com bastante ponto, isso numa blusa real. Coloquei de um lado, coloco do outro. Aqui em cima eu costumo sobrepor um dos pontos para ele não ficar, porque nós temos a costura ainda de ombro, né? Para ele não ficar muito abertão ou formar um bico na hora da costura. E aqui, postas as duas partes do corpo e corpo, frente e costas, eu tenho já os pontos para manga, parte da manga. Ao contrário da outra, que nós começamos do punho em direção ao ombro, aqui eu vou fazer do ombro em direção ao punho. Então, vou precisar diminuir da mesma forma que eu fiz os aumentos aqui, eu vou ter que diminuir aqui. Foram 2 aumentos, então eu faço dois pontos aumentados a cada 2 carreiras, então eu faço a mesma coisa, 2 pontos diminuídos a cada 2 carreiras. E aqui chegamos ao final da nossa manguinha. A mesma coisa, remalho ou tiro com linha de outra cor para fazer o acabamento. Mesmo tipo de acabamento que foi feito na outra manga, deve ser feito nessa aqui também. Esse é o modelo mais rápido de fazer a manga japonesa. Esse é o modelo mais rápido de fazer a manga morcego, só que na realidade, quando você faz com a blusa mesmo, não um modelinho pequenininho como esse aqui, uma maquete como essa, pesa bastante nessa hora aqui, porque você tem toda a peça junto na tua mão. E aqui nós temos, então, a manga morcego inteiriça, que nós fizemos um pequeno degotinho em V. Essa manga inteiriça, ela é rápida de fazer, não é difícil. O único problema é que ela fica muito pesada quando feita toda a peça na máquina. Como é o caso dessa, ela é feita toda ela na máquina. Não tem sinal de costura aqui e nem no meio da manga. Ela é manga inteira e depois só colocado os pontos para fazer parte do corpo e depois tira a linha de outra cor, faz a outra manga. Dá para fazer decote redondo também da mesma forma que nós fizemos o decotinho em V. E dá para fazer canoa também, não tem mistério algum. Ela fica bem grandona, certo? E aqui a nossa meia manga morcego. Ela é feita em 2 partes. Uma parte à esquerda toda reta,
começando num lado, aumentando, fazendo o corpo, diminuindo e remalhando o restante da manga. Acabamento em cima, pode ser feito um acabamento depois, aproveitando que ela é reta, fazer o acabamento depois e colocar botões. Eu fiz e ficou muito bonito. Costura-se na lateral, embaixo das mangas. Também é uma blusa que fica bem grandona. Faz-se duas partes, uma delas começando a parte reta na esquerda da máquina e a outra na parte direita da máquina. Dá para calcular a parte de decote também, redondo ou decote em V. E o outro modelo é mais simples ainda, é só fazer a parte reta e a manga igual nós fizemos essa daqui. A manga bem avantajada, só que ao invés de tirar com linha de outra cor, fazer remalhado e depois costurar no corpo reto, que começa da base para cima, como é feito uma blusa de manga reta normal. Então, nossa dica para hoje, os modelos que consegue se fazer na máquina com manga morcego, certo? Bom trabalho!